Estamos no ar com mais um episódio desse podcast que nasceu do casamento entre o Still the Look e a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. E a gente vai desvendar não só como as mulheres ganham dinheiro, investem seu dinheiro, mas falar muito sobre a independência financeira feminina. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still the Look, e estou aqui com minha co-host maravilhosa, Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Oi, Manu, que bom, né? Aqui a gente já conversou com tantas mulheres legais e a gente tem tantas ainda para falar, e hoje especialmente a gente tem uma mulher que é uma das mais importantes do mercado financeiro e que vai contar pra gente tudo que tem na carteira dela, e olha, eu tenho certeza que essa você vai querer saber, viu? Gente, eu tô louca pra saber, só dar um spoiler aqui pra quem não conhece ela ainda. Aos 17 anos ela descobriu que o pai dela é bilionário. Então, a gente vai chegar lá, né? Vamos apresentar a nossa convidada. Vamos, é isso aí. Manu, ela é economista, ela é contadora, ela é analista CNPI, num momento que ninguém era muito, ela é conselheira de empresas, e aliás, ela é conselheira de empresas há mais de 7 anos, e vocês vão ver que tudo isso com menos de 30, tá? Então, se ela é conselheira há 7 anos, é que essa mulher tem muita bagagem, muita experiência e muita inteligência. Ela também é sócia fundadora de uma empresa de cursos de educação, e ela nem chegou nos 30 anos, como eu falei anteriormente. A gente pode falar que o talento dela tá no sangue, mas na verdade, mais do que no sangue, tá na garra, tá na disciplina, tá na coragem de empreender, fazer e, de verdade, por ela mesma, com os passos dela. Então, seja muito bem-vinda, Luíse Barsi. Que introdução linda. Maravilhosa, sim. A Ana arrasou muito nessa introdução hoje. Mas ela merece, não merece? Obrigada, é? Super obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Vai ser ótimo esse bate-papo. A gente está muito feliz, porque você também já está aqui de casa, né, Sim, Luíse? É verdade, sempre aqui. É verdade. Não, é uma delícia, do ladinho aqui do trabalho, então só atravessou a rua. rua. Vem, exatamente. A gente tava falando desde a primeira temporada, te esperando aqui ansiosamente, que a gente quer desvendar tudo, saber o que tem na tua carteira, mas, né, como tu mesmo falou que já assistiu outros episódios, a gente sempre começa aqui pela infância da nossa convidada, então contigo não seria diferente, né, então a gente queria voltar lá pra tua infância, pra entender tuas primeiras memórias com dinheiro, como que o dinheiro era tratado na tua casa, né, a gente já deu um spoiler aqui que aos 17 anos tu descobriu que teu pai é bilionário, então, assim, mas até os 17, né, como foi tudo isso? Não, é engraçado isso, porque eu tenho muitas memórias, assim, junto com o meu pai, com os meus pais, né? A minha mãe também. Os dois se conheceram em corretora, né? Minha mãe trabalhava na área de custódia, imagina, na época que se picotava ali o cupomzinho, né? Para você tirar o seu dividendo, né? Da cautela. Então, eles se conheceram em corretora, enfim. E os dois sempre tiveram um pensamento muito parecido, sabe? Nessa questão de como se relacionar com o dinheiro, né? Enfim, então aí casados já há 32 anos. E é curioso isso, porque são poucas as pessoas que têm boas lembranças quando se fala de experiências com o dinheiro, né? Na infância ou na adolescência, ou enfim, ou até ali quando você está indo para a faculdade, né? E no meu caso foi muito pelo contrário, porque eu acho que todo mundo acaba aprendendo pelo exemplo. E eu tive o privilégio de ter pais que puderam me mostrar pelo exemplo, né? Então, uma história que eu sempre conto me marcou demais. No meu aniversário de 5 para 6 anos, né? Eu queria muito uma bicicleta. E a gente tinha um combinado que, assim, não podia furar. R$50 que eu podia comprar um presente no meu aniversário, no Dia das Crianças e no Natal. Então, fora disso, não tinha presente. E aí, nesse aniversário de 5 para 6 anos, eu falei, nossa, quero uma bicicleta. Aquela coisa de criança, sabe? Que quero, de espernear, tal, não sei o quê. Aí meu pai falou, olha, é o seguinte, a gente tem um combinado, que são esses R$50, e eu sei que não dá pra comprar bicicleta, mas eu vou te ajudar. Se você juntar o dinheirinho que o papai, que a mamãe, que o vovô, que todo mundo te dá nessas 3 datas, no seu aniversário, no Dia das Crianças e no Natal, no seu aniversário do ano que vem, você vai poder comprar uma bicicleta até melhor, aquela rosinha do cestinho, porque você já vai ter 6 anos, né? E aí, meio que eu lembro que virou um projeto pra mim, assim. Eu não fiquei frustrada, porque criança é assim, gente. Você dando amor, você dando carinho. Um brinquedo aqui, no dia seguinte, se ela ganhar outra, ela já esqueceu. Entendeu? Então, a memória é muito curta, né? Enfim, então ele me fez fazer parte desse projeto bicicleta, entende? E isso foi muito legal. E ao invés de me dar R$50, uma notinha sem graça, ele comprou um baúzinho, invernizou, colocou lá 200 moedas de 25 centavos. E a hora que eu abri aquele presente, eu fiz...
o baú do pirata. Então, assim, Demais. capitalistinha desde os 5, 6 anos, né? Já vi moeda, falei, nossa, Sim, o ouro! tesouro, Adoro. Ouro! Mas, enfim, eu acho que a grande lição é justamente isso. Uhum. Não, é o como você aborda o dinheiro, né? Uhum. Eu acho que colocando desde o início os princípios como disciplina, mostrar o valor das coisas, que não é assim, é só você apontar o dedo e pedir, porque hoje é muito fácil, né? A gente olha do cartão de crédito, você não sente sair do seu bolso. É um númerozinho, Uhum. é uma continha digital que tchum, é muito fácil esse número ir diminuindo, né? E você é diferente de você ter ali o dinheiro físico que você vê Gastar. aqui. Exatamente, exatamente. Nossa, muito legal. Mas eu lembrei muito da história da Fiorella, da Nina Silva, que passaram aqui, que falam também memórias que marcaram muito na infância. E é quase que como gamificar a infância Exato. e fazer a criança fazer parte do processo. Porque com certeza, assim, se tivesse ganhado um presente, tu ia ficar muito feliz na hora. De fato, no dia seguinte, passou. Então, Exato. por um ano, tu foi alimentando aquilo e, sem dúvida, tu deu muito mais valor pra bicicleta quando tu foi lá e conseguiu Com comprar. certeza. E assim, a gente subestima muito o poder de você saber ouvir um não, né? A vida, ela vai te dizer vários nãos ao longo do caminho, né? Então, se os pais puderem começar a dizer esses nãos quando preciso para essa criança, para esse adolescente, mas olha, vou te ajudar. E se você fizer assim, assado, né? Com uma orientação, com disciplina, paciência, num mundo tão imediatista como o nosso, né? Eu acho que seria um ganho enorme. Demais. legal. Tu lembra a sensação depois ao comprar a bicicleta? Gente, eu lembro da sensação de comprar a bicicleta. E, obviamente, que com o dinheirinho que eu juntei, não deu. Uhum. Mas ele falou, olha, peguei aqui o dinheiro que você juntou, tal, e pum, toma aqui a bicicleta. Então, com 6 anos, eu ganhei a minha bicicleta, rosinha, com cestinho branco, ainda de rodinha, sabe? Então, foi demais. Não, e tem um valor muito diferente, né? Quando você Muito. sente que você participa daquilo ali, eu acho que tem um significado, uma importância, um senso de realização completamente distinto. Sim. E você sabe que fazendo um corte para a vida, né, empresarial, na empresa a gente sempre fala de coparticipação de Uhum. muita coisa. Porque quando você entra e coparticipa com aquilo ali, você dá um valor diferente. Você se mesmo que entrega. seja um valor pequenininho. É. Na psicanálise é a mesma coisa. Uhum. Muitas vezes você vai cobrar um valor de uma consulta e a orientação assim, cobra. Sempre cobra alguma coisa, porque a pessoa tem que se implicar naquilo. Então, uma sacada incrível dos É seus verdade. pais É verdade. ali atrás. Pois é. E você sabe que, assim, não precisa ser um grande gênio para você chegar nessa conclusão, né? Porque meu pai, na época, ele já pensava, caramba, ele foi uma criança extremamente pobre, minha avó fez de tudo para, enfim, alimentá-lo e vesti-lo e que ele estudasse. Então, ele pensava, bom, como que eu vou criar uma criança que, assim, não tem desafios, né? Já estão todos superados. Nada do que eu passei ela vai ter que passar. Como que eu transmito a importância dos valores do que eu acredito, né? Então, eu acho que esse também é um grande desafio dos pais de hoje, né? Muito. Sem dúvida. Nesse mundo imediatista e superficial. Muito. Sem dúvida. Eu passo, a gente já falou várias vezes, eu tenho 2 filhos, e eu acho que é uma das coisas que eu mais vivo e penso todo dia. E, aliás, comecei a vender as coisas no Enjoei, que nem a Ana Luísa Matora ensinou a gente. É verdade. E você sabe o que eu fiz com os meninos? Exatamente essa ponderação. Falei, olha, tem coisas que estão aqui em casa, que vocês já usaram, já teve o seu valor para vocês, e que hoje estão paradas. Se vocês venderem isso daqui, vocês podem ficar com metade do valor. Porque quem comprou fui eu. Se vocês tivessem comprado com o dinheiro de vocês, 100%. Maravilhosa, É Ana. ali. Mas falei, olha, Muito vocês têm bom. que se implicar com responder mensagem, com envio, com garantir que tá certo, em pesquisar o preço, em colocar o preço correto. E aí tem sido uma experiência bem interessante. Que legal, Que legal, demais. Se legal. sentirem responsáveis também, né? Não é? Total. E aí eu queria pegar um gancho aqui, Luísa, porque você já falou de paciência e disciplina como valores para o investimento, né? O que mais que você aprendeu durante a sua infância, que você carrega até hoje como filosofia e como valor? Acho que assim, outro grande marco para mim foram os 14 anos, que foi quando meu pai começou a investir para mim, né? Então, de novo, aquela fase ali da adolescência que tudo você quer. Mesada, preciso disso, quero aquilo, porque fulano tem aquilo, né? E aí, meu pai, cansado, ele virou e falou, tá bom, vamos fazer um acordo então? Eu vou montar uma carteira para você de ações e quem vai te pagar a sua mesada não sou eu. É essa empresa que eu colocar na sua carteira. Combinado? Combinado. E aí ele comprou para mim X ações da Ultrapar na época
que me daria um equivalente a R$300 por mês. Né? Ela distribuía trimestral, só que ele guardava e me distribuía o equivalente a 300 por mês. E aí ele foi me ensinando, ele, olha, veja bem, qual é a primeira lição aqui? Se não tiver lucro, não tem dividendo. Se não tiver dividendo, não tem mesada. Segunda lição, se você pegar esses R$300 e guardar uma parte, reinvestir no mês que vem ou na próxima distribuição, você não vai receber mais R$300, porque o número de ações aumentou. Então, isso é o juro composto. Então, acho que me ensinou também muito a questão de prioridade, sabe? De você ter um foco, de não dá para você... O dinheiro ele não é infinito, né? Então, acho que seriam essas três, que é o que a gente chama de PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Olha que legal. Bom, Luiz, então agora eu vou aproveitar, porque a gente tá com uma mega professora, né, Manu? Exato, a gente tá falando aqui nos bastidores que a gente vai aproveitar e abusar dela aqui hoje com pra certeza. ela, né, ser o nosso glossário. Normalmente é a Ana, né? Mas agora eu vou passar a coroa pra Luiz, que vai mandar muito melhor que eu. Luiz, então, vamos começar do começo. Então, quando teu pai comprou as ações, explica pra gente, ou pra quem tá escutando a gente, o que são dividendos e por que as empresas pagam dividendos. Legal. Então, imagina que a empresa seja uma pizza, tá? E aí você corta em fatias e cada fatia dessas são as ações. Então, representam o menor capital de uma empresa. Quando você vem à bolsa, que é uma grande prateleira de oportunidades, e você compra uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa. E aí você precisa averiguar que existem vários perfis de empresas diferentes. Existem empresas que estão em fase de crescimento ou empresas que já são mais maduras. Geralmente, essa categoria de empresas mais maduras, o que elas fazem? Elas distribuem dividendos, que é a participação dos lucros, para cada um dos seus sócios. Então, quanto mais ações você tiver, maior vai ser o seu dividendo, né? E aí, cada empresa tem a sua regra de distribuição, né? Trimestral, semestral, um percentual ali que pode estar escrito em estatuto, inclusive, né? De quanto vai ser distribuído, que se chama payout. Então, tudo isso são características mais técnicas, mas muito fáceis de entender. Funciona como qualquer outro negócio. Vamos chamar a bolsa de vida virtual, mas de vida real. Se você quisesse comprar uma participação numa padaria, por exemplo, essas seriam coisas que você deveria ver. Poxa, será que essa empresa ela tem lucro suficiente para remunerar eu aqui que sou sócio, que estou tomando risco, né? Então, o dividendo é parte da remuneração do sócio. Muito Adorei bom. a didática, Não é gente. maravilhosa? Ó, com certeza, assim, tenho certeza que muita gente que tá ouvindo vai passar a entender a partir de agora, né, Ana? E até uma outra coisa que a gente tava falando aqui nos bastidores, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, é se a empresa que distribui muito dividendo, né? Eu acho que até teu pai fala muito sobre empresas vacas leiteiras, assim. Ela não deveria, de repente, estar investindo para ela crescer mais? Ou quer dizer, então, que ela parou de crescer, não quer? Como que vocês enxergam isso? Não necessariamente, né? Falando assim de uma maneira bem básica, quando a gente vai avaliar uma empresa, o que conta para nós analistas são os fluxos de caixa que ela vai gerar no futuro. Aí você projeta isso para uma perpetuidade e traz a valor presente para você saber quanto que essa empresa vale hoje. Uma empresa de crescimento vai te prometer uma remuneração lá na frente. Então, por isso que ela chama de crescimento. Ela não pode tirar dinheiro do bolso agora. Ela precisa reinvestir em si mesma para que lá na frente ela te entregue tudo isso que ela diz que vale hoje. Uma empresa mais madura de dividendos, não necessariamente ela faz o contrário. Ela adianta para os sócios essa remuneração em termos de dividendo no presente, né? Então, por quê? É sempre, óbvio, muito importante entender a característica de cada um dos negócios, né? Então, empresas de energia, por exemplo, tem margens bem gordinhas, né? Quer dizer, vai lá, você tem a sua receita, o que sobra ali no final, que é a margem líquida, né, do lucro, ela é suficiente tanto para ela fazer CAPEX, ou seja, investimento de manutenção ali nas suas linhas, enfim, quanto para fazer novos investimentos, quanto para seguir ali a política certinho de remuneração do seu acionista. Mas isso não quer dizer que essas empresas não cresçam. Sim, dá para fazer as duas coisas, seguir dá crescendo dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Depende muito da característica de cada negócio. Sim. Agora, existem empresas que, de fato, quando você está investindo numa empresa de crescimento, você tem que ter em mente que, para você algum dia realizar esse lucro, ou seja, ter um lucro, algum dia você vai precisar vendê-la. A dos dividendos, não. Sim. A dos dividendos, você pode se dar o luxo de
ficar com elas, de casar com elas por um longo período de tempo. Porque você sabe que vai ter ali um dinheirinho pingando todo trimestre. E aí, diferentemente dessas grandes porradas que as pessoas geralmente buscam em empresas de crescimento, no dividendo você vê a grama crescer. Sim. É maravilhoso. E essa, Sim, aliás, é. é a filosofia da GF, né? Exatamente. Não, uma de crescimento seria, né, acho que um exemplo, comprei uma empresa com uma ação a 3, eu vou vender quando ela chegar a 6. Ou uma de Isso. dividendos, ela pode, de repente, manter o valor da ação, mas ela tá distribuindo. Mas ela está distribuindo, Perfeito. porque o retorno total dos sócios, do acionista, ele é composto de 2 variáveis. Primeiro, o dividendo que você reinveste, que é aquela minha mesada lá dos R$300 que eu comecei a reinvestir, e a valorização do ativo em si. Então, quando você soma os dois no longo prazo, aí sim você vai ver qual que é a sua real, ou seu real retorno, né? Sim. Então, algumas empresas entregam geralmente tudo para um lado, que é só no retorno de variação da ação, outras não, outras isso fica um pouquinho mais equilibrado. Você vai antecipando esse ganho lá do futuro em termos de dividendo, fluxo de caixa, e cotação sempre segue lucro, sempre segue a rentabilidade, né? Se a gente está falando de longo prazo. Então, Perfeito. uma hora vai. E aí teu pai foi te ensinando tudo isso a partir Foi. dos 14 anos. Foi me ensinando. E foi ensinando na prática, né? Porque, de Sim. novo, se não tiver lucro, não tem a sua mesada no final do mês. Então, todo mundo na minha casa, era obrigatório abastecer no posto Ipiranga. Eu escutei isso no podcast, achei Era muito bom. obrigatório, assim, tinha uma guerra, assim, não, nós vamos no posto Ipiranga, porque... Então, quer dizer, assim, você começa a desmistificar aquela coisa, né, de empresa, capitalismo malvado. Não, gente, é um ciclo de geração de riqueza. Sim, vocês estão participando, vocês são consumidores da Claro. empresa. Adoro a ideia do investir no... Desculpa, eu ia te interromper aqui, mas é muito bom. Porque, na verdade, você está consumindo daquela Sim. empresa que, qual você é sócio e você sabe que aquele lucro vai voltar para você. Então, essa é a lógica exato. que ela está falando de todo mundo Sim. abastecendo Ipiranga. E era uma chance do meu pai, da gente ir no posto ir lá e ele me explicar, nossa, olha quantos funcionários, isso aqui, você viu quantos postos abriram na cidade e tal. E a gente ia discutindo, assim, em viagem de final de semana, meu pai sempre gostou muito de viajar de carro, né? Então, a gente ia meio que sem destino. Vamos sair de São Paulo até Gramado, que é uma cidade que ele ama, e a gente ia parando no meio do caminho. Meio que sem roteiro, sabe? Sem roteiro nada, porque Só ele no posto Ipiranga. ia programando, gente, de acordo com as empresas que ele ia conhecer. Olha que demais. Aí ele falava assim, não, vamos por aqui, que a estrada é melhor e tal. Nossa, que curioso, uma fábrica da Randon. Vamos ver se a gente consegue visitar, não sei o que, tudo programado. Pensado. Então, foi assim, um baita privilégio, uma oportunidade, sabe? De você desmistificar essa sopa de letrinhas que aparece no home broker, né? Na tela, quando você vai investir, né? E você trazer para a realidade, que nada mais são do que empresas que geram empregos, que geram riqueza, né? Tanto para os stakeholders, enfim, como os seus acionistas também, Sim. né? Para todo o ciclo. Aqui eu queria pegar 2 recortes do que a Luísa está falando, que eu acho que são bem importantes. O primeiro é a história da gente conhecer as empresas que a gente está investindo. A gente já falou bastante disso, Total. né, Manu? Bastante. Porque tem muita gente que acha que é uma coisa tão abstrata, tão do mundo virtual, gostei dessa tua analogia, mas na verdade é do mundo real. Tem Essas alguém no empresas mundo estão real aqui. operando aquela, né? Fazendo a gestão Exato. daquela empresa. Então é Exato. muito interessante você olhar, como você sempre fez, né, Manu? Os bastidores, entender o funcionamento dessa companhia, quem são os concorrentes, quem é o público-alvo, Exato. como está o portfólio de produtos, porque isso vai te dando um pouco mais de pista para entender que tipo de maturidade que essa companhia tá, como ela reinveste, como ela cresce. É ou não é, Luísa? Exatamente. Como é que você quer entender preço? Quanto eu como, quanto eu vendo? Se você não entende o que a empresa faz, para quem ela vende, quais são os insumos, qual é o market share, sabe? Coisas que parecem de outro mundo, mas não são, né? Então, o qualitativo, ele tem um papel fundamental e vai ser ali o responsável por você fazer um filtro inicial, né? Quer dizer, de 500 empresas listadas, você vai ficar ali com 100 no máximo, e aí você vai afunilando cada vez mais nos seus filtros pessoais, né? Então, acaba se tornando um exercício Sim. legal, assim, sabe? Amei as dicas. gente. Você demais. descobrir também o que você tá confortável em investir, né? Sim, Exato. total. muito Nem sobre todo isso. setor vai ser para você, né? Exato. Sim. Aliás, aí o segundo recorte que eu queria fazer é da questão do retorno do investimento. Tem muita gente que acha que o retorno de uma ação é só a valorização dela no tempo, mas o dividendo também é importante. Então, você deve olhar a curva de dividendos daquela companhia, dividend yield, como ela paga dividendo ao longo do tempo, qual é o percentual do lucro que ela divide. Isso tudo vai te dar pista de quanto você pode esperar de remuneração. E se você olha o dado histórico das
dessa companhia, principalmente de companhias maduras, você já tem mais ou menos uma ideia de quanto essa companhia fatura, como ela paga esses dividendos para os seus investidores, para os seus acionistas. Então, você consegue mais ou menos fazer uma conta. E um dos erros que a gente tem quando a gente faz investimento, a gente olha só uma variável ou só um tipo de remuneração e a gente esquece também da tributação que se tem. É verdade. Então, é bem importante a gente olhar isso, mas a gente vai avançando conforme a gente for falando mais no podcast. Boa. E aí, eu ia pular dos teus 14 pros 17, que um belo dia eu estava voltando da faculdade. Tava. Voltando da faculdade de metrô, você não já ouviu em alguma entrevista, até que ela parou na frente de uma banca de revista e tava o teu pai na capa da revista falando os bilionários da bolsa. Tava, E aí, verdade. que tu descobriu? Assim, a hora que eu olhei, sabe quando você olha e fala, não é possível, não deve ser, sei lá, alguma chamada, e ele tá aí pra outra reportagem, alguma coisa assim. Aí quando eu peguei na mão, eu falei, meu Deus do céu. Eu comprei, lógico, eu levei pra casa e, o que é isso? Oi? Tudo bem? Oi. Tem alguma coisa pra me contar? Ele, o que ia mudar você saber? E de fato, não mudou nada. No dia seguinte, acordei 4h30 da manhã de novo, peguei o ônibus, fui pra Mackenzie e continuei minha vida. Mas assim, é louvável, sabe? Você aprender a valorizar outros campos da vida. Porque eu aprendi a admirá-lo não pelo que ele conquistou de patrimônio, mas pela história de vida, sabe? De você ver que de fato era uma pessoa muito sábia, com muita vivência, que tinha muita coisa pra me ensinar, né? E ver meu pai na capa dessa revista só solidificou aquela certeza que eu já tinha de que eu queria trabalhar com ele, que eu queria seguir o caminho dos investimentos, enfim, queria seguir o caminho acadêmico dele, inclusive, né? De fazer economia, de fazer contabilidade. Então, eu senti um orgulho muito grande. No primeiro momento, eu falei, caramba, R$300 de mesada, você podia ter me facilitado. Podia aumentar um pouquinho. Quando a gente perguntou aqui antes de começar, eu falei, tá, mas não mudou nada mesmo? Ela falou, não mudou nada. Não mudou. Até porque é isso, né? É a participação em empresas. Então, não é que ele tava com aquele dinheiro no banco. Eu acho que isso é bem importante falar. Exatamente. Então, as pessoas muitas vezes se apegam muito ao patrimônio, né? Que, querendo ou não, como meu pai fala, é uma métrica de ego, né? Você falar, é gostoso no final do dia você falar, puxa, comecei com tanto, agora eu tenho isso. Mas será que de fato você tem isso ou o seu patrimônio está valendo isso neste momento? Para o meu pai, que tem boa parte do patrimônio em bolsa, isso é extremamente significativo, porque época de pandemia, por exemplo, foi o primeiro momento que assim, a gente olhou para a tela e o bilhão não estava mais lá. Caiu do bilhão. Então, e aí? Né? Você vai se desesperar por conta disso? Não, porque a sua quantidade de ações permanece a mesma. A lucratividade voltando, o desespero dos investidores, o pessoal vai se recuperando. A dor de estômago não permanece a mesma, né, Mas? Pois é, tem que ter um pouquinho de sangue de barata, mas enfim, é por isso que o patrimônio não é uma métrica que a gente leve em consideração como uma métrica de sucesso, entende? Então, de fato, para ele não faria diferença nenhuma me falar se ele era bilionário ou não. E sendo bem honesta, eu acho que é algo que ele, na época, nem acompanhava. Porque hoje é muito fácil dizer, imagina que ele não sabia, tipo, sabe? Como assim ela não sabia? Mas, gente, isso foi 2012. Instagram tava começando, entendeu? Mídias tradicionais não estavam muito interessadas em contar sobre bolsa de valores. A gente estava num momento conturbado politicamente, macroeconomicamente. Era caro ainda investir. Então, essa onda de democratização começou há 5, 6 anos só. Então, a gente morava no interior. Então, não era um assunto tão comum como tá ficando hoje, né? Você falar de bolsa, de ações, de investimentos. Era um tabu que meu pai era conhecido ali num pequeno nicho de pessoas que trabalhavam no mercado, né? E tem uma coisa que é o patrimônio, como você falou também, e outra coisa é o estilo de vida, né, Luíse? Eu acho que as pessoas confundem muito isso. E pelo que a gente entende, que a gente lê da tua história, o teu estilo de vida mudou muito pouco, marginalmente. Não é uma coisa assim que do dia pra noite você começou E tanto que hoje a gente às vezes olha alguém que tem um estilo de vida que pode parecer ter muito mais dinheiro do que tem, ou o inverso. Então, a gente não pode se deixar levar pelas aparências, né? Pois é. Mas você sabe que eu acho muito curioso, né? Quando eu conto essas histórias, as pessoas ficam... Imagina que custava da bicicleta, a menina pessoa frustrada. Nossa. Gente, meus pais me levaram para conhecer 30 países. Sabe? Estudei nas melhores escolas que tinha na minha cidade. Tive acesso a um monte de coisa. Sabe? Amor, carinho, tudo que uma criança precisa. O que eu não tive foi luxo. Perfeito. E ninguém precisa de luxo para ser feliz. Então, assim... Tive uma vida maravilhosa, sabe? De muitos ensinamentos, enfim. E
para grandes privilégios tem também grandes responsabilidades, né? Total. E resolvi assumir aí a missão de multiplicar, né? De levar Total. adiante. E acho que até falando isso, pegando o gancho de 2012, tava começando o Instagram. Hoje a gente tava também falando, antes do programa começar aqui, sobre a democratização do conteúdo, né? E eu assisti uma outra entrevista tua falando que até tem muitos influenciadores que investem, mas poucos investidores que influenciam. Exato. E eu achei muito bom, porque eu acho que a gente tá caminhando para isso, mas ainda são poucos, de fato, né? Que abrem, de fato, o que fazem. Então, com certeza, tu ajuda muito, porque além de tudo, ainda é uma super influenciadora. Quem não segue, né? Ó, já fala teus arrobas aí, que normalmente a gente fala no final, mas já vamos cortar aqui pra falar no meio. É luiz.barsi no Instagram, basicamente. E no YouTube, Ações Garantem o Futuro. Muito bem. Você já começou o TikTok? Eu tenho, mas tá tão murchinho, coitado. Gente, tem que ir, ó. Eu preciso de uma ajuda lá. Inclusive, pedir uma ajuda aqui. Ó, quem quiser vamos lá nos comentários, se voluntariar. Vamos se voluntariar, mandem currículos. Nossa, eu acho que você vai ser a rainha do TikTok, Luiz, de verdade. Porque acho que tem uma coisa muito bacana, e eu já vou chegar em educação, e a gente já passa para a segunda fase, você já mencionou educação, mas você tem uma forma muito didática e muito acessível. Porque acho que uma das maiores dificuldades que as mulheres têm, tipicamente, em investir, é primeiro um certo afastamento, porque elas entendem que não é para elas, porque parece muito difícil. E aí, você mesma falou, e eu vou repetir aqui, não é difícil. Porque, na verdade, é só sinônimo para alguma coisa que a gente já conhece e a gente consegue transpor para nossa vida. É fácil. E você faz isso muito bem, né? E você sabe que para quem é investidor que influencia, né, existe uma linha muito tênue entre você conseguir manter a sua ética e você conseguir passar um conteúdo simples, porque você precisa ser um pouquinho mais generalista para atrair uma gama maior de pessoas, enfim, né? Então é sempre um desafio como manter assim essa ética de dizer, olha, pessoal, é simples, mas não é fácil. Existe um quê ali, um pequeno sacrifício que você precisa fazer, por exemplo, para você conseguir juntar dinheiro. Gente, essas últimas notícias que saíram de 20% das pessoas usam a sua renda mensal para apostar. Não, isso é surreal. Uma loucura, né? Chega a ser bizarro uma pessoa imaginar que você apostar seja um investimento, para vocês terem uma noção de como a imagem do mercado acionário é associada com essa questão de apostas. Então, na cabeça das pessoas que não têm educação financeira, se eu apostar aqui no jogo de futebol que eu gosto, é lazer. Mas se eu apostar aqui na bolsa, é cassino, mas eu posso perder como eu posso ganhar, sabe? E no joguinho não. É mais, tem essa gamificação, essa coisa do prazer que você pode ganhar dinheiro, né? Então, de novo, né? A gente falta muito ainda, a gente precisa dar vários passos para trás antes de falar de investimento, né? Assim, precisa de fato de um trabalho grande e geracional, não vai ser rápido, de educação financeira de base. Né, para essas pessoas entenderem que, assim, 20% de comprometimento da sua renda mensal em apostas esportivas é uma loucura, né? Surreal. É muito surreal. E aí, essa mesma pessoa que diz, puxa, mas o dividendo você ganha muito pouco no começo, eu não tenho tempo, eu não ganho para isso, bolsa é coisa de rico, né? Quando, na verdade, são crenças que a gente vai, enfim, aprendendo ao longo do tempo, né? Que sem uma educação de base vai ser muito difícil a gente fazer um trabalho mais completo, né? Mas enfim, acho que... Então, e é muito importante a gente falar disso, porque a gente vê hoje muitos influenciadores falando sobre, né? Fazendo propaganda de uma lugares de aposta. Total, né? Tem uma responsabilidade muito grande nisso. Então, a gente vê polêmicas, enfim, mas é bem importante a gente falar aqui, porque eu acho que muita gente ainda não tem essa consciência, né? Nossa, muita gente. E eu acho que você tem razão quando você fala, né, Luiz? As pessoas... É quase um auto-engano, né? Você tá dentro de um mundo gamificado e você não tem essa sensação de perda e ganho. Mas quando você fala de investimento, é como se mudasse a régua. As pessoas colocam uma severidade muito maior. E também uma percepção de que você não pode errar, né? A gente também já falou disso. É verdade é que você vai errar, eventualmente, quando você investir. Isso certeza. Acontece, né, Luiz? Com certeza, porque você tem uma curva de aprendizagem, né? Por isso que é muito importante você ter a constância. Começa com quanto é o mínimo? Não tem mínimo. Se você pode R$20 por mês, coloca o dedinho na água gelada, né? Eu sempre falo isso. Não se joga do helicóptero, assim, sabendo abrir o paraquedas, né? Porque, obviamente, que você ter esse gerenciamento de risco é extremamente importante. Você não vai comprometer, por exemplo, um recurso que é para você pagar um boleto no final do mês, colocando em renda variável. Então, de novo, quem quer começar a investir em bolsa tem que fazer antes todo um trabalho de olhar para suas próprias finanças e
saber colocar os seus recursos nas caixinhas corretas. Então, qual é o meu recurso que vai na caixinha de curto prazo, que é a minha reserva de emergência, o boleto que eu tenho para pagar. Qual é o meu recurso de médio prazo, que são aqueles sonhos. Então, poxa, ano que vem quero fazer uma viagem maior, então vou guardar dinheiro para isso, vou me programar para algum objetivo que eu queira conquistar no médio prazo. E, por fim, você tem a caixinha do longo prazo, que aí, sim, você está pensando de fato para coisa daqui 5 para mais, vai. Mais de 5 anos, vamos dizer assim, né? O que eu crivo também do que é curto, médio e longo é muito pessoal, né? Mas vamos assumir que sejam ali objetivos para superiores a 5 anos. Porque é ali mais ou menos o período em que você começa a ver esse efeito do juro composto, né? Que é o que o pessoal chama de bola de neve, começar a crescer ali o seu bolo, né? Então, você saber dividir os seus recursos adequadamente é extremamente importante, porque você evita alguns erros que são muito comuns para os investidores, né? Então, a ganância, por exemplo, colocar um dinheiro que não era para estar ali, né? E muito provavelmente, quando essa pessoa precisar desse dinheiro, ela vai vender, as ações vão estar caindo. Sim. É sempre assim, né? É sempre assim. E aí a culpa é do mercado, não é da pessoa que... É isso. É basicamente, a pessoa, antes de ter uma reserva de emergência, ela vai comprar bolsa e aí, de repente, vai precisar vender. É bem importante a gente falar disso. Porque a pessoa, não que ela não possa começar a investir, mas ela vai investir em algo não tão volátil. É muito simples de você seguir essa linha de raciocínio, né? Então, começa com aquilo que você pode, mas faça isso todos os meses. Perfeito. É um hábito muito... Era, pelo menos, né? Enfim, meu pai fez uma previdência, colocou um dinheirinho lá no fundo de previdência para mim, e é muito comum que as pessoas, 20 anos, né, enfim, mas é muito comum que as pessoas contribuam com esse tipo de investimento, né, fundo de previdência, enfim, religiosamente, e nem olha. Não, é pro futuro mesmo, não vou olhar, vou contribuir aqui, porque nas ações elas não fazem as mesmas coisas. Total. Existe uma dificuldade muito grande dessas pessoas, de novo, tangibilizarem o que elas estão fazendo. Então, quando a gente começa a chamar as coisas pelos seus devidos nomes, gente, tudo clareia. Isso aí. Um mundo de possibilidades se abre para você. E eu acho que mesmo para quem investe, ainda tem uma cultura muito de sobra. Então, eu vou investir o que sobrou. Não. E não de, então eu vou separar um percentual do meu salário, do que eu ganho todo mês, eu vou investir, e aí sim eu vou fazer, vou gastar, né? Então eu acho que é muito... esse mês não sobrou, então eu não investi. Eu acho que é mudar o mindset. Essa lógica da caixinha é muito boa. É muito legal. Muito e aí, Luiz, agora já avançando um pouco mais para a questão de educação, né? Você, então, é economista, como seu pai. Você tem uma segunda graduação ou uma especialização em contabilidade? Segunda graduação e a especialização em mercado de capitais. Uau, você fez uma pós, um MBA, alguma coisa assim. Sim. E depois você fez um curso de também conselheira. De conselheira. Conta um pouco como é que foi a tua fase universitária, como é que foi a escolha dos cursos, o que você gostava ou não gostava, o que foi importante para você durante essa fase? Olha, você sabe que é engraçado que quando a gente chega na faculdade de economia, você tem uma expectativa de que, assim, gente, economia é o curso de quem quer ficar rico, e não é assim que funciona, infelizmente, né? Enfim, o economista é aquele que é capaz de alocar os recursos adequadamente, né? E se eu soubesse, meu pai, me orientava, ele falava, olha, eu fiz economia, se eu fosse você, vai para contabilidade, se você quiser uma coisa um pouco mais prática, né? Assim, tem mais possibilidades no mercado de trabalho. Não, pai, eu quero seguir seus passos, tá bom. Faz se você quiser, vai lá, porque eu gosto de economia e tal. E o que eu aprendi na faculdade de economia é a não confiar nas projeções econômicas. Muito bom. Olha que paradoxo, né? Que coisa. Porque é tudo muito baseado em premissas que são muito subjetivas, né? E formado em expectativa, gente. Assim, nossas expectativas podem mudar a qualquer momento, né? Então, quem dera o economista conseguir acertar, assim, na vírgula, o câmbio, a taxa de juros, o PIB. São variáveis que estão suscetíveis a influências, de novo, muito subjetivas, né? Então, assim, foi muito importante para mim, me deu uma visão macro que é muito importante para os investimentos, mas foi na contabilidade que eu me encontrei. Olha que bacana. Para a minha profissão, assim, para analista, para o que eu queria fazer, né? Então, a contabilidade nada mais é do que uma linguagem ali, né? Se você entende o que a empresa faz, os números, eles vão estar contando uma foto, uma fotografia daquele momento. Quando você junta todos os balanços, né, você consegue ver o filme completo, né? Então, foi assim, mais a disciplina que eu me apaixonei e acabou me ajudando muito na carreira aí de analista.
Demais. E tu sentiu, a gente tava perguntando aqui antes também, né? No momento que saiu a notícia lá, que foi enquanto tu tava na faculdade, ele também, do bilhão, tu sentiu... A gente fala muito sobre relações aqui, diferença nas relações com alguém de alguma maneira. Como que foi depois isso nos teus relacionamentos também? Queria entrar um pouquinho nessa parte mais pessoal. Você sabe que no início, assim, era algo que me afetava bastante. Em termos de autoestima, em termos de me sentir insegura. Mas principalmente em termos de o que as pessoas vão achar de mim. De não ser digna de todo esse patrimônio. Sim, você jura, Luiz, que isso passou por você? Passou, porque a partir do momento que você se descobre, enfim, que o mundo te descobre que você é herdeira, você tem sempre uma barreira a mais para você ultrapassar. Então, ela só tá aqui por causa de fulano, que é filha do fulano. Então, assim, isso me deu uma motivação, sabe, um sangue no olho do tipo... Não vou só me formar, eu vou ser a melhor quando eu me formar. Eu quero ser a melhor, porque eu quero conquistar coisas que as pessoas não possam virar pra mim e dizer, foi seu pai que deu. Não! Uhum. Apesar do pai dela ser muito bom, ser um ícone do mercado, caramba, ela também tem a trajetória dela, né? Então, assim, você com 17 anos, você meio que descobrindo o peso dessa responsabilidade, foi por algum tempo uma coisa bastante complicada pra eu atravessar. Eu não usava meu sobrenome em redes sociais... Você tem esse receio, esse medo do que as pessoas vão falar de você, né? E você vai amadurecendo, você vai percebendo que, caramba, se seu pai chegou aqui, se sua família tá aqui hoje, porque, poxa, minha avó Maria lá atrás, imigrante, que passou fome, que ralou, fez meu pai estudar, sabe? Eu tenho que ter orgulho da minha história. Então, é isso, dá a cara pra bater, vamos levar adiante. Sim, vou ser herdeira, mas isso não invalida os seus desafios também, né? Então, parar de me comparar com meu pai. Eu não pretendo ser melhor que ele. Eu acho que cada um tem as suas histórias de vida, né? Óbvio que a minha não foi difícil como a dele, não teve nada disso, mas as nossas missões são diferentes. Ele criou, eu tenho pra mim que a minha missão é multiplicar. E a forma de multiplicar é dividindo. Então, quando chegou essa oportunidade de, a gente vir pra internet e sabe, fazer curso, fazer live, é um negócio cansativo, mas é extremamente gratificante. Conta então um pouco mais da GF, volta um passo atrás, conta por que você decidiu montar, um pouco do propósito da GF e vai os fundamentos básicos, porque a gente também quer aprender, né, Manu? Queremos. A gente já vai sair daqui fazendo curso, né? A gente tava falando. Exato. Pra vocês, gente, foi muito engraçado. Foi meio que um alinhamento de astros. Então, nós somos inicialmente, né, em 3 sócios, eu, o Fábio e o Felipe. E os 3 se conheceram, assim, por link com meu pai, assim. Então, eram investidores que, sei lá, mudaram de vida através da estratégia, começaram a seguir e tal. E a gente sempre se encontrava, ou eles vinham aqui tomar um café, ou a gente se encontrava nas APMEX, que são as reuniões dos investidores, né, que as próprias empresas promovem. Então, a gente se conhecia, assim, de mercado, né? Quando foi ali em 2018 para 2019, um ano antes eu tinha sofrido um acidente de ônibus, eu fui atropelada por um ônibus. E, assim, isso ressignificou minha vida completamente. Porque você começa a se perguntar, caramba, quais são de fato os valores que mais importam? Quem são suas amizades? Família em primeiro lugar. Deus, família, sabe? Você acaba repensando coisas supérfluas da vida, né? E dando valor para o que realmente interessa. E ali eu falei, tá, legal. Tem um legado muito grande. Como é que eu faço para deixar um pouquinho da minha marca, mas, poxa, divulgar o trabalho que meu pai demorou 50 anos para construir, né? E aí fiquei quebrando a cabeça, e aí a corretora que eu trabalhava na época, a Elite, falou, por que você não abre um perfil da corretora mesmo? Fala, você já fala com jornalista, você já assina a carteira, vai falar. E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, mas eu falei, gente, não vou abrir pra corretora, né? Acho que eu vou fazer um perfil meu, tal. Então, outras influenciadoras tinham começado, estavam bem no início ali. E aí, nisso, o Fábio e o Felipe tiveram a ideia de, caramba, não tem nenhum curso do seu pai e tal. E aí as coisas meio que aconteceram, sabe? Então eu falei, bom, então vamos abrir o perfil, vamos ver o que vai dar. Não teve um business plan, uma coisinha, vamos no estúdio, vamos gravar, tudo perfeito. Não, a gente gravou com um lençol verde, que a gente comprou no Mercado Livre, de croma. Um amigo nosso, que inclusive foi nosso colaborador número 1, trabalhando no educacional com a gente até hoje, filmou, tal, porque ele trabalhava num outro estúdio, filmou no iPhone, com um teleprompter, assim, tudo ridículo, sabe? Tudo muito capenga. E o negócio foi indo. Legal. Então, eu acredito muito que quando as coisas têm propósito e quando você, sabe,
dá a cara a tapa e fala, se joga, vamos, tem que ter um pouquinho de coragem Sim. também, E é o né? conteúdo que importa, né? Então É o isso. Vocês conteúdo foram que aprimorando depois a forma, pode ficar mais profissional, mas as pessoas ficam Exato. esperando ter tudo perfeito, né? Exato. E num mercado que eu acho que, assim, especialmente era, né? Agora tá mudando um pouco, mas você tinha poucos, assim, role models, né? Quer dizer, quem era a mulher que eu podia me inspirar na época? Não tinha, assim, alguém proeminente, sabe? Que eu olhava e falava, nossa, que investidora maravilhosa, eu quero ser assim quando eu crescer, né? Então, hoje eu ouvi de meninas que, assim, tinham a minha idade quando eu comecei. Nossa, sou sua fã. Eu falo, ai, juro, ai, que legal, obrigada, né? Assim, é muito gratificante. Muito Sim, porque gratificante. tu não tem pra quem olhar, né? Então agora as meninas vão crescendo, vão ter em quem se inspirar, Não, né? total. Muito bom. total. Agora fala um pouco do método Barsi pra gente. Ah, o É que você método já deu Barsi. algumas dicas aqui pra gente. Sim. Mas conta um pouco, vai, 2 ou 3 Não. dicas que a gente deveria levar do método Legal. Barsi. Vocês vão ver que agora tudo vai fazer sentido. E eu vou resumir em uma frase. O método Barsi, quer dizer, o jeito Barsi de investir é você comprar ações de boas empresas que pagam bons dividendos, que estejam cotadas a bons preços. Tão simples quanto isso. Só isso? Não é possível isso, não. Apenas. Só isso, as pessoas não acreditam que o segredo seja tão simples, né? Mas existe uma sofisticação nessa simplicidade. Qual que vem o desafio? É uma guerra, é uma batalha, você com você mesmo. Uhum. Então, diria que seria 80% psicológico, 20% técnica. Uhum. Os 80% eles são extremamente importantes. É o que vai ditar o seu comportamento. Né? Então, imagina que você vai ter que lidar ali com os sentimentos, com as expectativas de... O que é o mercado, gente? Não é uma entidade superior. É a junção de decisões que são tomadas concomitantemente com pessoas que são ansiosas, depressivas, bipolares, uma hora estão com medo, outra hora, sabe? Então, tem de tudo no mercado. E aí você vai ter que tomar uma decisão sempre baseada em fatos, em dados, porque se você se deixar levar pela emoção, pelo desespero, pela ganância, você vai se dar mal, né? Então, controlar esses 80% é muito importante. Aí você vai evoluindo devagarinho na técnica, né? Vai lendo um pouquinho, vai destrinchando o balanço, começa pelo qualitativo. Então, o que a empresa faz, né? Que nos leva a segundo subitem, vamos dizer assim, no jeito Barsi de investir, que é o filtro setorial, que é o BEST. O que é o BEST? Para vocês nunca mais esquecerem, é o acrônimo. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Por quê, né? O que essas empresas, o que esses setores têm em comum? A gente tem que pensar qual é o nosso objetivo quando a gente investe em renda variável aqui nesse caso. É um objetivo de longo prazo, uma carteira previdenciária, ou seja, que lá na frente te gere uma renda. Portanto, o seu pilar principal tem que ser algumas coisas muito importantes. Perenidade do negócio, você vai ficar investido por muito tempo. Esse negócio tem que gerar um bom fluxo de caixa. Por quê? Porque ele vai ter que te pagar bons dividendos. E tem que ser um negócio que corrige a inflação no nosso país, extremamente importante. Então, todos esses 5 negócios geralmente reúnem essas características, né? Então, imagine que vocês vão viajar. Gente, a gente tá aqui no estúdio. Uhum. O que tem aqui de muito importante? Se não tiver luz, acabou a gravação. Entendeu? A mesma coisa quando você chegar em casa de uma viagem, a sua conta de luz, sua conta de água, sua conta do cartão de crédito, a do celular, vão estar te esperando. Agora, a conta ali, por exemplo, da roupinha nova, ou do sapato novo, ou de qualquer outra coisa assim, vamos dizer, bens de consumo, provavelmente se você tiver curto de grana agora depois do carnaval, você vai dar uma segurada. Você já bebeu ali, já foi pra folia, já foi viajar, já foi pra praia, você vai dar uma segurada. Por quê? Porque você tem aquelas contas para pagar. Então, isso dá uma característica de resiliência para esse tipo de empresa. Não quer dizer que a crise não as afete, não. Sim, mas geralmente elas se levantam mais rápido, porque você tem aquela questão da obrigatoriedade, da recorrência, da correção pela inflação, ano após ano, e o consumidor não tem muito o que reclamar. Vai ter que pagar esse boleto, né? Então, essas são características que a gente preza muito para uma empresa entrar na nossa carteira. Ela já deu pistas da carteira. Já, então acho que aí a gente já vai para nossa pergunta final, então, que a gente tá louca para saber. Não, já? Manuela, não, pelo amor de Deus. Vai falar antes da carteira, então, Ana, que eu tô ansiosa pra essa pergunta. Então tá bom. Agora, na segunda temporada, a gente começou com uma pergunta nova. Tá. E que eu acho que é bem legal e ela é bem importante. E eu acho que no teu caso, ainda mais, ela traz mais cor e mais peso para essa pergunta. Luíse, para você, o que é uma vida bem-sucedida? Uma vida bem-sucedida é você ter independência, você poder falar não
escolher o seu caminho, sabe? Acho que isso é uma... Porque, assim, não existe liberdade plena sem liberdade financeira. Exato. Eu acredito muito nisso, assim. Você, obviamente, ter dinheiro não é tudo, mas ele resolve boa parte dos nossos problemas, né? Sim. Pra você resolver os seus outros problemas com conforto, com tranquilidade, Foi a dar Robertita conforto pra sua família. que veio aqui que falou que ela tem o dinheiro do não. Ela tem o dinheiro do não, porque é isso, Exato. assim. Então, tu não aceita qualquer coisa. Exatamente. Você consegue se valorizar, você valoriza o seu trabalho. Não, é você poder falar não, fazer as suas próprias escolhas, né? Amei a É resposta. fundamental, né? Muito legal, porque as pessoas também têm uma fantasia do que é uma vida bem-sucedida muito diferente. Eu acho que no teu caso, que é uma mulher que tem um patrimônio muito grande construído, tem uma profissão muito bem-sucedida, tudo que você faz, você vai muito bem. Escutar isso, né? De que, na verdade, é a tua capacidade, a tua liberdade financeira, a tua capacidade de falar sim ou não, de fazer tuas escolhas, eu acho que coloca bastante em perspectiva, né? De como essa construção é feita. Muito bacana de escutar, Luiz, e gostei. Gostei muito. Amei também, Acho que a gente também pegou um outro ângulo, porque eu escutei já várias entrevistas tuas, tô amando. Então, vamos à pergunta final, né? Nossa, Porque afinal de contas, Manuela. queremos... Não, cadê? Peraí, uma caneta, gente. Luiz, o que tem na tua carteira? Que vai ter na nossa também, que a gente vai copiar. Não tem a menor dúvida. Gente, a minha carteira tem muito setor de seguros. Eu diria que hoje o setor que eu mais estou me aprofundando é o setor que eu gosto muito, então BB Seguridade é a primeira da minha carteira. Tem bastante banco, então Banco Santander e Banco do Brasil, somando ali, estão disputando ali o segundo e terceiro lugar. E tem outras 2 ações de oportunidade aqui, que são mais, como é que eu vou dizer assim, aquele 20% que eu deixo da carteira para uma empresa que futuramente vai pagar bons dividendos, né? Então tem o Cosan também, que é a 4ª maior posição aí da carteira, que é uma empresa que é uma holding, né, bastante diversificada, tem negócios bastante replicáveis. Então são as 4 principais empresas aí da carteira. Vocês estudarem, não é para sair daqui, sair comprando, copiando. Exatamente. Agora, tem uma dúvida, Luiz. Você tem outras coisas? Você tem tudo em ação? Ou você tem uma diversificação? Você tem alguma parte do seu investimento em renda fixa? Eu tenho, assim, não existe para mim, pelo menos, não existe uma receita pronta. Então, eu tenho uma reserva de emergência que é inegociável, que inclusive eu até evito de deixar na corretora em que eu opero, para não cair na tentação de falar, depois eu coloco de volta e não coloca coisa nenhuma. Então, eu tenho ali a minha reserva de emergência, que obrigatoriamente fica em produtos de renda fixa, né? Então, eu divido ali em 30 dias e o restante deixo para outros produtos com carência de 90 dias e tal, pra você ir pegando uma rentabilidade melhor. E o restante tá em bolsa. A não ser quando eu faço reserva de oportunidade. Então, dividendos que eu não reinvisto, às vezes o preço das ações subiram muito, também ficam ali guardadinhos numa renda fixa, mas prontos para irem para a bolsa de novo. Esperar, assim. pra comprar. Para esperar as oportunidades, que é o que a gente chama do jacareta de boca aberta. Adorei. Luiz, você vai estourar nesse TikTok, menina. A gente vai chamar de Luiz e Toque. Agora, porque vai ficar tão bom. Tô falando sério. Pelo amor de Deus, arruma alguém pra fazer teu TikTok. Eu vou arrumar. Ontem. Mandem os currículos aí que eu tô entrevistando, agora vai hein? chegar muito. Gente, essa menina, ela já é maravilhosa, ela vai explodir. Agora, voltando pra história do dividendo, desculpa voltar. Sim. Mas então você não reinveste todos os seus dividendos automaticamente nas suas ações de carteira full, você separa um pedaço para oportunidade, é isso? Dependendo do preço, eu separo, né? Porque é sempre muito importante você olhar a sua margem de segurança. Então, muitas vezes os investidores estão muito preocupados em eu quero pegar na mínima, ou eu quero vender na máxima. Isso é impossível de você conseguir prever para onde vão os humores do mercado, né? Então, o que a gente faz? A gente calcula uma margem de segurança. Se as ações que a gente tem na carteira, ou que a gente tem interesse, estão abaixo, independente de como oscile dessa margem de segurança para baixo, a gente compra. Então, aí reinveste o dividendo, faz o aporte mensal, etc. Agora, se você começa a se deparar com esse desafio de, poxa, as empresas estão muito ali, perto dessa margem ou acima, você não é obrigado a automaticamente reinvestir esse dividendo, porque o preço ele é muito importante, né? O que vai definir, no longo prazo, qual que vai ser o seu retorno também, né? Por isso que você falou, boas empresas no preço correto. No preço correto. E que paguem bons dividendos. Exatamente. Muito bem. Anotei bem. Difícil essa combinação ao mesmo tempo, né? Nossa, Luiz, super, super. Mas eu acho que, sabe, o que eu acho muito interessante dessa conversa, e aqui já te agradecendo muitíssimo pela tua generosidade, transparência, eu acho que você coloca numa vida real o que é investir. Não é uma aposta,
né? Não é uma aposta como a gente vê das coisas esportivas, mas é uma coisa que tem que estudar, tem que conhecer, é possível e não é mágico. Então, você fala muito da história da ganância, né? A gente não pode ser ganancioso na hora que a gente faz investimento. A gente tem que ser realista e paciente. Eu acho que foi incrível. Isso é uma aula. Eu adorei. É simples, mas não é fácil. Exatamente. Isso dá pra aprender, mas não é fácil. Então, a gente tem que estar dedicado. Exatamente. Tem que ter sede de aprender. Tem. E é sempre importante dar o primeiro passo, né? Exato. Mais importante, né? Começar. Exatamente. E acho que pra fechar aqui, bom, as suas redes, né, já falou aí no meio do programa, mas uma dica final, algo que te inspire, que te ajude, assim, a aprender cada vez mais, algo que tu assista, leia, escute, que tu quiser compartilhar com a audiência. Você sabe que, assim, eu tô voltando agora, tô numa fase agora que eu digo que eu tô voltando a estudar. E, assim, a desculpa da pandemia, né? Não passa de uma desculpa, mas enfim, tudo conturbado, não sei o que. Eu terminei um MBA e agora eu tô voltando a estudar, mas assim, autodidata. Então, voltei a ler filosofia. E um livro que eu li recentemente que mudou minha vida foi A Vida Intelectual. Olha. Muito bom, eu recomendo para todos vocês, para quem quer trilhar um pouquinho, assim, dessa coisa mais acadêmica, é muito legal. E livro, posso falar um livro puxando a sardinha? Quando quiser. Do meu lado também? Saindo um pouco da parte filosófica, voltando para mercado, não posso deixar de não recomendar o livro da biografia do meu pai. Justíssimo. O Rei dos Dividendos, que, assim, é muito além da história do mercado. É uma história de vida que muitas pessoas vão se identificar, né? Então, filho de imigrantes que venceu na vida e mostrando aí que se o engraxate conseguir, você também consegue. Nossa, Luiz, maravilhoso. Muito obrigada. Amei, muito obrigada. Vamos chover currículos agora aqui. A gente, sim, por quando favor. lançar, a Luiz vai estar bombando no TikTok aqui. É isso aí. Mas amei. Muito obrigada. Gente. Foi um prazer enorme. E para você que tá em casa, se você gostou, se a gente é merecedora do seu like, a gente é, né? Quem não gostou, por gentileza, o cara até pode mandar até uma DM já. Não é? Mas vocês falam pra gente, a gente escuta, vocês pediram mais mulheres que tenham mesmo a mão no pulso de investimentos, e a gente trouxe a Luísa aqui, que foi maravilhosa, mas comentem, deem os likes, avaliem a gente, isso ajuda a gente a promover mais esse trabalho, que é furar a bolha do mercado financeiro, é trazer informação para quem precisa aprender e quem gosta de aprender, e como disse Luísa, é fácil, é simples, mas não é fácil. Exatamente. Então a gente vai persistir. Então vem com a gente. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima.